Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Grupo Lance Notícias e hoje é dia de entrevista aqui com o Alisson que está por aqui e vai trazer várias informações para a gente da história dessa CTM que é muito conhecida aqui na nossa cidade, que já tem uma trajetória incrível de lutadores desse esporte realmente que é muito apaixonante e que está em alta realmente, porque afinal esporte é saúde. Antes de mais nada, Alisson, obrigado pela tua presença aqui e muito bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de participarmos aqui com vocês e estar respondendo algumas perguntas e curiosidades do povo. É algo importante para nós, para a academia, para a equipe. E só agradecer. Muito obrigado. Muito bem. Ô Alisson, vamos começar antes de mais nada. Muita gente já te conhece, já sabe da sua trajetória, mas quem nos assistindo agora, quem está nos assistindo aí, de repente, que não te conhece ainda, queria que você falasse um pouquinho sobre você, dessa tua trajetória aí. Perfeito. Sou o Alisson, né? Alisson Antunes, da Grande Família da Silva. É, Sou professor de educação física também, tá? Sou especialista em algumas áreas de ensino, né? No ensino superior, fui professor universitário por muito tempo. Sou um apaixonado pelas artes marciais há um bom tempo, né? Ou seja, tenho 27 anos de artes marciais. Sou praticante, né, há 27 anos e como professor já tenho uns 15 anos já que eu estou na área de artes marciais. Mas também atuei em escola, dei aula em escola de educação física, dei aula em universidade no curso de educação física e hoje também sou professor da maior pós de Muay Thai do Brasil, né, uma pós nova que surgiu aí um projeto desde o ano passado e esse ano também estamos como professor de uma pós-graduação nível nacional. Olha só que legal, né? O Alisson, e fora do tatame, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você também fora do tatame e como você se define também como pessoa. Tá. Como pessoa, acredito que é uma pessoa dedicada, trabalhadora, honesta, séria, né. Procuro sempre estar fazendo o meu melhor como professor, né, porque querendo ou não, quando você se trata de artes marciais, não existe muitas vezes um fora do tatame, né, o mestre ele tem que ser o mestre dentro e fora, né. Por exemplo, você nunca vai ouvir falar que eu estava em algum lugar fazendo coisas erradas, brigando, festa, bagunça e etcétera, nesse sentido, sabe. Porque querendo ou não, os alunos eles veem a gente como exemplo, né, inspiração para eles, então se é algo que faz parte de mim e eu tenho que estar sempre dessa forma. Qual que foi a outra pergunta, desculpa? Como você se define fora do tatame e também como se define como pessoa, né? Então, fora do tatame agora seria interessante. Fora do tatame, pai, né, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, e uma pessoa que sempre está atenta e trabalhando, né, é difícil eu sair fora do tatame em si, se eu tô fora do tatame eu tô pensando em coisas sobre o tatame. Mas no fora, né, tenho minha namorada e meus filhos, são eles. Muito bem. E outra coisa interessante, queria saber como é que foi teu primeiro contato com as artes marciais aí? Com as artes marciais eu iniciei com 10 anos de idade, projeto social, né, eu sou fruto de projeto social, esses projetos de contraturno, né, inclusive. Eu comecei com 10 anos de idade e eu comecei com a modalidade de karatê, karatê estilo Shotokan. Karatê existe 54 estilos, se eu não me engano, né, que são reconhecidos lá pelo Japão e tudo mais, mas eu comecei no karatê. Logo após o karatê, pratiquei taekwondo, né. Depois do taekwondo eu fui um pouco para a capoeira, né, brasileira. E depois da capoeira eu fui pro Muay Thai. Daí de dentro do Muay Thai eu pratiquei algumas outras artes marciais e nunca mais saí do Muay Thai. O que que te fez escolher o Muay Thai como principal? Que me fez escolher o Muay Thai como principal, a fama que o Muay Thai tinha, né. Por exemplo, o Muay Thai ele era conhecido como uma das lutas mais fortes quando se trata de luta em pé, uma das mais completas. Por que mais completa? Ela é conhecida como a arte marcial de 8 armas, né, que são punhos, 2, cotovelos, né, joelho e canela. Então, por ser uma arte muitas vezes temida no passado, né, que o pessoal falava: "Ó, praticantes de Muay Thai são os mais fortes, são isso ou aquilo". Então, pensando nisso foi o que me fez curtir, gostar mais dela ou praticar mais ela no começo, né. Mas, permanecer foram a paixão, né, pelas artes marciais mesmo. E no meu ponto de vista, querendo ou não, é uma das mais completas em pé, quando se trata de luta em pé. O Alisson, 27 anos, como você falou, em algum momento você pensou em desistir, em parar? E o que se não, o que te fez continuar? Desistir das artes marciais? Exato, Nunca. nunca pensou. Mm-mm. Sempre com foco ali para Sempre continuar. com foco nas artes marciais.
Se teve outras oportunidades de ganho, recebimentos, ganhar até mais, teve várias. Entende? Quando se trata do financeiro é o que, entre aspas, pega, né, muitas vezes. Teve outras oportunidades, formas de, né, outros serviços que eu também trabalho que dá mais dinheiro do que isso, mas a paixão era o Muay Thai. Eu falei, não, vou viver, vou trabalhar e vou ficar no Muay Thai. Sobre o CTM agora, como é que nasceu a ideia do CTM? A CTM, ela surgiu com meu amigo, professor também, né, faixa preta, Onis, né, o baixinho, amigo meu, nós queríamos criar, né, uma academia séria em Prudentópolis, né, porque querendo ou não, nas artes marciais, infelizmente, tem muitas pessoas com uma índole ruim, né, umas escolhas ruins e pensamentos ruins e formas ruins de ver as artes marciais, né, porque qualquer coisa você pode usar por bem ou por mal, correto? E a gente tinha essa visão de criar uma equipe séria, uma academia séria, e a gente resolveu criar a CTM. Em um início, né, uma curiosidade também, inclusive, a gente ia colocar como Antunes Top Team, né, ia carregar o meu sobrenome, né, o meu nome, ia ser esse nome a equipe, a academia. Aí eu parei e pensei, cara, mas a academia não é para mim, né, não é algo que eu quero com o meu nome em si. A academia, ela tem que ser algo para todos, né. A gente criou, pensei, né, tive uma ideia de criar, o Onis concordou, ele falou: "Não, vamos colocar do jeito que você quiser". Aí fomos lá e fizemos a CTM, que é um Centro de Treinamento Marcial. Não é centro de treinamento de Muay Thai, o M é de marcial, artes marciais em si. Lá a gente tem o Muay Thai, temos o karatê, temos o kickbox, temos o jiu-jitsu, temos a capoeira, né. Então a gente tem várias modalidades lá no CT hoje, e estamos em busca de mais. E como você organiza hoje a questão de turmas? Porque a gente sabe que você trabalha com a parte kids, né, parte feminina Sim. também. Como é que você faz para organizar tudo isso aí? Tá, lá na Você equipe, lá na academia a gente tem turmas mistas, tem turmas feminina e tem turmas kids, né. Kids a partir de 4 anos, já pode estar participando das aulas de Muay Thai, até 12 anos ele fica nessa turma Kids. A partir do 12, ele vai para o misto ou específico, né, por exemplo, tem mulheres que já não gostam muito de treinar com homens em si e tal, e ela tem a turma feminina daí, assim como a gente tem as turmas mistas, que daí é a partir dos 12 anos de idade. Meu aluno mais velho tem 55 ou 56, se eu não me engano, hoje, mas eu já tive um de 64. Caraca. 64 anos de idade. Então a idade não é o que vai impedir, né. Eu costumo falar que o Muay Thai é para todo mundo, mas nem todos é para o Muay Thai. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes acham que o Muay Thai em si ele vai ser fácil. Não vai ser fácil, ele exige um pouco. Nosso amigo aí que está aí atrás das câmeras, aluno nosso, né, o Vitor, ele sabe o quanto que exige do corpo, né, dedicação, né, o respeito que é cobrado lá dentro. Então é para todo mundo, mas nem todos estão prontos para ele. De fato, né. Ô Alisson, você também é professor universitário, né, pós-graduado aí, como é que a pedagogia do esporte influencia no seu jeito, de ensinar o Muay Thai? E é o que dá total diferença para o ensino da CTM, né. Nossos professores da CTM todos são especialistas em alguma área em si, tá. Por exemplo, nós temos, né, eu sou o professor, o mestre responsável, né, pela equipe. Quando eu falo pela equipe, porque a gente está em Prudentópolis, Guamiranga e Ivaí. Então eu tenho instrutores que dão aula em Guamiranga, eu tenho instrutores que dão aula em Ivaí, tenho o professor, eu, né, o mestre responsável aqui, e instrutores que trabalham aqui também. A formação continuada. Como assim formação continuada? Eles não param de estudar. A gente tem congressos no Brasil que são com os maiores e os melhores do Brasil e do mundo, que vêm palestrar, dar curso, dar aula teórica, dar aula prática, né. E os nossos colaboradores em si, nossos professores e instrutores, eles são convidados a estar presente, senão não fazem parte da CTM, Olha só que legal. entendeu? Por exemplo, eles têm que ir, eles têm que estudar, eles têm que se dedicar, eles têm que dar o exemplo para os outros alunos, entende? Porque muitas querendo ou não, os professores, os instrutores, eles são inspiração para o aluno, né. Se você está fazendo um curso, vamos supor de arte, de pintura, você tem um professor lá,
Se você está fazendo aquele curso, significa que você quer alcançar aquele objetivo, você quer ser igual aquele professor. Querendo ou não, aquele professor ele é um espelho para o aluno, né? A mesma coisa é nas artes marciais, então eles têm que estar sempre se dedicando, estudando. Inclusive, todos os nossos professores e instrutores estão fazendo a pós-graduação em Muay Thai. Muito bem. Ô Alisson, como é que você adapta o treino para diferentes perfis de aluno? Porque a gente está falando aqui de criança, de mulheres, iniciantes, atletas, né, que já são aí, que participam do torneio e tudo mais. Como é que tu faz? Perfeito. Nós temos, por exemplo, nós temos as aulas particulares, que são o personal fight, né? Que a gente consegue trabalhar mais específico ainda com o desejo que a pessoa tem ou o que a pessoa procura. A gente tem também as turmas femininas, muitas vezes as meninas são mais focadas na perca de peso, né? Tornos musculares, coordenação motora, né? Até uma defesa pessoal, a gente vai trabalhando de acordo com o que o público quer. Por exemplo, o Kids, a gente trabalha com ludicidade, que é o quê? Brincadeira, jogos e tudo mais. Não significa que ele vai só brincar. Ele vai fazer o físico dele, ele vai aprender a técnica do dia e ele vai se divertir no final. Porque é uma criança, né? Querendo ou não, a criança, por exemplo, como professor de educação física, né? Eu curto bastante, gosto bastante da parte da área de ludicidade, que são jogos e brincadeiras. A gente consegue perceber e ver que o desenvolvimento da criança é maior, é mais rápido quando tem jogos e brincadeiras. Por exemplo, num pega-pega. Num pega-pega ela aprende a resposta rápida de corrida, ela aprende esquivar, sair, movimentar, que é utilizado na luta, né? A entrada, a saída, a movimentação lateral. Eles aprendem tudo isso numa brincadeira de corrida, entende? Então a gente trabalha específico de acordo com o que o aluno procura. Já os nossos competidores, não é tão fácil, né, Vitor? No treino de competidor, ele é puxado. Você tem que entender que você vai subir em um ringue ou num octógono e um tem que ganhar. Então o treino dele vai ser literalmente puxado, ele vai sofrer um pouquinho no físico, vai sofrer na técnica, para que quando ele chega lá ele esteja pronto para luta, porque querendo ou não é um esporte de contato, né? Por exemplo, eu falo para eles o seguinte: eu não mandei você querer lutar, você que escolheu, eu não obriguei ninguém. Agora, se você quer, você vai pagar o preço. Tem um preço ali, Tem um preço. fato aí. Quais momentos mais marcaram a sua trajetória no esporte, Alisson, e no ensino? As conquistas, né? Vou dar um exemplo. Eu fui convidado a participar de 2 livros, né, dos grandes mestres de artes marciais da América Latina e América Latina e Europa. Eu faço parte desse livro. Hoje eu sou professor no maior, eh, pós-graduação de artes marciais do Brasil e, se duvidar, do mundo, né, que é a pós em Muay Thai. Já fui palestrante também do Congresso Brasileiro de Muay Thai. Formação acadêmica, né, são conquistas que quem estuda, quem está em uma área, quando ela vai subindo títulos e títulos e títulos, são essas formações que dá aquele: "Nossa, que legal, alcancei mais uma coisa, o que que é a próxima?". Eu sou assim, eu alcanço um objetivo, vou para o próximo, o que que eu quero agora? Eu vou atrás desse objetivo. O que que eu quero agora? Eu vou atrás desse objetivo, entende? Eu trabalho dessa forma. Mas eu acho que uma das maiores conquistas foi conquistar a faixa preta, né? O que a maioria da galera, todo mundo almeja um dia alcançar a faixa preta, né? Porque não é para todo mundo. Tem uma pesquisa que fala que a cada 1000, um se torna, entende? A cada 1000 se torna um faixa preta. E a faixa preta, ela exige muita coisa, que nem eu falei lá no começo para você, a respeito do eu sou preta dentro e fora do tatame. Entende? A arte marcial trabalha dessa forma, ela não tem um meio termo. Eu não vou deixar o meu trabalho ou o personagem Alisson, faixa preta lá do tatame, que tá corrigindo, tá exigindo respeito, educação, etc, da galera, e lá fora você outro. Não tem isso. Não existe, né? Qual foi a maior conquista que você já viu de um aluno dentro da CTM conquistar, alcançar? Eh, Campeonatos, né, com certeza, mudança de vida, o trabalho, o sustento do lar de alguns, né, tinha um aluno nosso lá que ele estava com algumas dificuldades financeiras, hoje ele é um dos nossos melhores professores. Então o sustento do lar dele é mais importante do que um título para mim. Isso é um fato, né? O que o Muay Thai representa para você hoje, assim, em poucas palavras? Minha vida. Simples assim. Simples assim. Afinal, são 27 anos dentro de todo esse universo aí, né, Alisson? 27 anos dentro das artes marciais. Que nem eu falo, hoje, por exemplo, eu sou praticante e instrutor também de jiu-jitsu, né, que é uma modalidade também que eu gosto. Eu não paro, nunca paro.
Sempre eu tô fazendo alguma coisa nova, ou tô estudando uma coisa, ou tô indo atrás de outro. Esse é o Alisson. Onde você imagina a CTM nos próximos anos? Porque tu tá numa crescente, né, como é que tu tá vendo ela para próximos anos aí? Nos anos próximos, mais 2 cidades. Mais 2 cidades aí que eu tenho um foco de alcançá-las também. Como você enxerga hoje o papel das artes marciais dentro da sociedade atual, nesse momento que nós estamos vivendo? O esporte em si, ele educa bastante, né, ele tira as crianças da droga, tira as crianças de má influência, má companhia, etcétera, né. Eh, as artes marciais eu digo que mais ainda. Não é porque eu sou das artes marciais que eu tô defendendo ela em si, só que a arte marcial ela tem aquele contexto de militarismo ainda, né. Por exemplo, fez uma coisa errada, o que acontece? Vai para o chão, paga 10. Fez alguma coisa errada, vai lá para o saco de pancada, vai bater saco de pancada, 50 chute. Foi mal educado, vai ter punição, né. Diferente de outras, talvez outras áreas, outros esportes, a arte marcial ainda ela tem isso, que faz com que tenha regras e tenha uma punição de acordo com a escolha certa ou errada, né. Então eu acredito que ela é uma ferramenta excelente na educação, Que fato, né? de fato. Ô Alisson, se alguém que está nos acompanhando agora, o pessoal está nos assistindo, ele nunca treinou a questão de lutas, tá? Ele nunca teve esse contato ainda. Que mensagem que você deixaria para esse pessoal aí? Você está perdendo muito. Porque a arte marcial, ela vai te dar uma condição física melhor, né, vai melhorar a sua saúde, a tua atividade física. Ela pode te dar uma defesa pessoal, você nunca sabe quando vai precisar. É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Ela vai te dar um grupo de pessoas, um pertencimento a um lugar, né, todo mundo lá é irmão, todo mundo é amigo, todo mundo se respeita. Eu falo que eu acho engraçado que as pessoas quando vêm conhecer a CTM, né, eles falam que: "Nossa, não tem nenhum filha da mãe aqui, né". Por que que não tem nenhum? Porque todo mundo lá se respeita, se gosta, se ajuda, brinca, curte entre eles, né, não tem aquela rivalidade de eu sou melhor que você, porque eu corto isso daí, entendeu? Eu não deixo isso acontecer. Quando eu vejo que alguém tá querendo sobrepor por outro, eu vou lá e entro no meio, aí eu resolvo o problema. Por quê? Porque é um lugar de respeito e educação. A arte marcial não foi feita para isso, né. A arte marcial, você tem que respeitar o mais graduado e principalmente o menos graduado. Então você tem que respeitar todos igualmente. Não significa que eu sou faixa preta, eu tenho que humilhar o faixa branca, nada a ver. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ensinar ele como alguém me ensinou e me ajudou um dia. Essa questão do cara saber lidar com o brilho do outro, né? Eu Exatamente. acho que é um ponto realmente que nos dias atuais acredito que faça diferença na vida de todas as pessoas que trabalham numa comunidade, né? Com certeza. Nós temos atleta tem pessoas ali que nasceu com o dom. Eu falo que tem pessoa que aprende e tem pessoa que nasce com o dom. Não tem como você acompanhar quem nasce com o dom. É difícil, mas tem como você aprender. Você vai levar um pouco mais de tempo, mas você aprende, né. A prática leva à perfeição. Tem uma frase que eu gosto, que eu uso bastante nas meus artigos, publicações e etcétera, né, na área acadêmica, que fala assim, ó: "Tudo aquilo que persistimos em fazer torna-se fácil, não porque a natureza da tarefa mude, mas a nossa capacidade aumenta". Então qualquer coisa que a gente persiste em fazer vai ser fácil. Não mudou a coisa, mas a minha capacidade aumentou, né. Então a arte marcial, a repetição, a prática é isso. Ela vai trazer com que eu aprenda aquilo, que eu me desenvolva, que eu cresça, tanto física como psicologicamente. Você perguntou ali, né, também já hoje a respeito de, uma das maiores conquistas, são pessoas que estão vivas hoje. Eu tive, por exemplo, alunos que falaram para mim: "Professor, obrigado pela aula de hoje. Esse final de semana eu pensei em me matar. E graças a você eu não vou me matar". A mudança na atitude da pessoa, ou seja, a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando no seu dia a Exato. dia, né, e a pessoa quando tá ali no treino, ela automaticamente Ela muda, ela se anima, né. Por exemplo, não foi um, não foi 2, foi várias pessoas, sabe, que pensavam em, né, desviver ou tirar a sua vida, né, e através do esporte, da arte marcial, ela chegava pra mim e falava: "Professor, eu não tô mais aguentando. O que tá me mantendo, me deixando vivo é o Muay Thai. Esse final de semana eu tentei me matar, hoje o que nós conversamos aqui foi o que mudou a minha vida", entende? Então pra mim, por exemplo, vale muito mais essa pessoa que tá viva hoje do que um cinturão.
entende? Você falou um negócio interessante, Alisson, nessa questão de convivência, né? Hoje vocês lá são, como você falou, faz parte de uma comunidade quem tá ali dentro e Exatamente. tem toda essa questão do respeito, desse companheirismo, né? É bem provável que isso deve ter acontecido muito e você já deve ter visto aquela pessoa que chega, né? Literalmente perdido, né? Nossa, Tá. mas tem, ele chega, tipo, perdido, cabisbaixo, triste, sai animado, sai feliz. Nossa, professor, tal, o cara lá, que é o faixa azul, tal, vai me ajudando hoje. Tipo, pra ele foi a diferença, a mudança da vida dele, a mudança do dia dele. É o que eu costumo fazer, né? Porque não sei, você deve saber já também que, por exemplo, quanto mais você ensina, mais você Aprende. aprende, né? Eu coloco muitas vezes o mais graduado pra ensinar o cara que não sabe dar um soco, entende? Ah, professor, tem gente que falou, mas vai atrapalhar meu treino. Cara, você não faz ideia da diferença que vai fazer no teu treino. Vai melhorar o teu treino você ensinar aquele dali, ó. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. É comprovado. Tem artigos sobre isso, é comprovado cientificamente. E tenho provas de vários alunos ali que durante a aula estava ensinando, estava ajudando, no final da aula ele falou, nossa, professor, aprendi mais ainda hoje do que se eu estivesse fazendo um aparador, batendo forte, treinando pesado. Olha só que legal, né? E fora que ele muda a vida do outro ali, ou muda o dia daquele outro, né? Você nunca sabe o que a pessoa tá passando, o que que ela tá pensando, como que tá os problemas dele financeiro, problema familiar com a esposa, com o filho, doença de alguém, pai, mãe, etc. Ele entra ali para tentar esquecer, né? O tatame ele é conhecido como solo sagrado. Então tudo que é ruim você vai lá, deixa lá dentro, não vai pegar em mim, não se preocupe. Não vai pegar no colega, aquilo vai ficar ali. Você vai descarregar aquelas energias ruins ali. Que legal, ou seja, é realmente uma história incrível afinal, né, Alisson, são muitos anos, que você convive com todas essas experiências, né, e com toda esse aprendizado de dia após dia, Sim. e a gente, é claro, vai poder falar muito mais ao longo desse ano ainda, sobre você, sobre as equipes aí, mês que vem tem torneio novamente, a gente Sim. claro que vai estar acompanhando tudo do pessoal também, mas para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse então mais uma vez uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando aí, para que as pessoas compreendam e tira principalmente aquela pessoa que não conhece, que às vezes tem aquele preconceito imaginando, não, é pancadaria, isso, aquilo. Cara, na verdade é um universo totalmente diferente disso, né? Diferente. A arte marcial em si, ela foi criada para a defesa do mais fraco. Ela não foi criada para sobrepujar as outras pessoas, né? Ela foi criada para defesa. Ou seja, tem várias formas e métodos de se trabalhar, depende de quem está trabalhando com aquela ferramenta. Posso usar para o bem como posso usar para o mal. Graças a Deus a CTM sempre utilizou para o bem, né? Para ajudar pessoas, mudar a vida de pessoas, colaborar no desenvolvimento pessoal, físico, mental das pessoas, né? A CTM em si, ela é a academia mais velha de artes marciais de Prudentópolis e a maior de Prudentópolis e região. Por quê? Por causa do bom trabalho que tem sido feito pelos professores e instrutores lá dentro. Então, a forma com que a gente trabalha lá dentro, entende? Quem não conhece a CTM tem que ir lá, conhecer, aprender, entrar lá e ver como que é feito o trabalho, né? A arte marcial, ela não é a porradaria em si. A porradaria é o resultado final para quem quer lutar, ninguém é obrigado a lutar. Se eu quiser ir lá só bater aparador, né, que é os instrumentos que a gente utiliza para aprender as técnicas e bater, por exemplo, eu não vou ficar lá pro cara me bater. Ou você vai ficar pro cara te bater. Vai ter aparador, vai ter uma almofada que você bate, você vai aprender a técnica batendo naquilo. Não é no corpo a corpo. Agora, se você quer lutar, aí é diferente o treinamento. Mas vamos supor 97% dos meus alunos, ou 95% dos meus alunos, nenhum quer saber de lutar. Ele tá ali para distração, ele tá ali para o desenvolvimento pessoal dele, ele tá ali para aprender uma defesa pessoal, ele tá ali para fazer uma atividade física, ele tá ali porque ele é um apaixonado pelas artes marciais, gosta, tem eh, alguns lutadores, né, campeões mundiais como referência, então ele tá ali por isso. Você vai ter o que você procura. Se você quer lutar, você vai ter o treinamento de competidor, que é um treino que a gente faz fora do treino comercial. Se você quer defesa pessoal, você está no lugar certo. Se quer desenvolvimento, você está no lugar certo. Se quer que o teu filho se desenvolva, lá é o lugar, né? Porque a arte marcial ela traz isso. De fato, né, além da disciplina, como você muito bem falou. Legal. Ô Alisson, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, a gente quer guardar mais coisas aí para os próximos episódios também, afinal, tem muita história, tem muita coisa boa pra gente poder contar aqui também no próximo episódio, para quem tá em casa já ficar ligado pro próximo mês e estar nos acompanhando também. Alisson, obrigado pela tua presença, se ficou algum ponto ainda que você quer destacar, fique à vontade. Obrigado e até a próxima, né? Valeu então! Valeu.
Tá dado o recado, gente, pra todo mundo. Fica ligado que vem muito mais por aí. Grupo Lance, o nosso lance é você.